you look at the numbers are false. Look at what's happening in Georgia. A lot of things are being found in Georgia. It can be solved if you show signatures. Supposed to be signed. Ô, garçom. Ô, vem aqui. Aqui, ó. Pedi um 2021, mas veio cheio de 2020. Tá foda, rapaziada, tá foda. A gente não tem um minuto de sossego. O gado norte-americano do Trump invadiu o Capitólio. Foi ótimo. Foram cenas horríveis, inclusive com vítimas fatais, mas olha só, gente. O que eu vou dizer? Foram pessoas que estavam lá dispostas a, inclusive, como a gente viu naquela rede social lá que eles usam lá, o tal do Parler, que foi bloqueado pelo Google Play, eu acho que pela Apple também, eles estavam planejando tirar a vida de policiais para tentar subverter a ordem nos Estados Unidos. Enfim, toda vez que essa gente se fode, eu agradeço. E essa movimentação intensa na vida real repercute na vida virtual. A vida virtual repercute na vida real também. Sobre isso que a gente vai falar aqui. Ô Ziza, Oi. Como é que tá pra você 2021? Tá ruim, mas tá bom. Eu sei do que a Ziza tá falando. A Ziza tá falando, tá ruim, mas tá bom. Por quê? Qual o lado bom? Algumas coisas boas estão acontecendo. Uma delas, que o Donald Trump foi banido de todas as redes sociais, até o Discord cancelou a conta dele. Se fodeu. E tem duas reflexões aí que a gente vai fazer sobre isso especificamente, sobre essa questão aí do banimento dele das redes sociais. Até que ponto vai a liberdade de expressão e até que ponto vai o poder, até que ponto pode ir, ou até que ponto deveria ir o poder das redes sociais para controlar o que acontece na sociedade. Se você quiser ficar por dentro desse assunto, já sabe, né? Vem comigo. Toda vez que alguém se inscreve no meu canal, um bolsominion chora. Vai ali embaixo, aciona aquele sininho. Por quê? Porque tem vídeo todo dia. Você aciona o sininho, sai o vídeo, você fica sabendo. Aí você assiste na hora, assiste depois, você decide, você escolhe o final. Muito importante você deixar seu like agora. Mas por que deixar meu like logo no início do vídeo? Para que eu traga para vocês esses prints dos bolsominions passando vergonha, gente. Que isso? Deixa o like, eu trago print, eu adoro, você adora. Nós adoramos. Nas redes sociais, @Reflexo do Todo, Twitter, Instagram principalmente, fala comigo que eu respondo, me marca, que eu compartilho. Ali embaixo, quem quiser fazer parte da família Reflexo do Todo, clica ali no Seja Membro, escolhe uma graduação da membresia, vira membro, faça parte dessa família, ajuda a gente a continuar aqui com mais tranquilidade. Vamos pro vídeo. 8 de janeiro de 2020. Grave essa data. 8 de janeiro de 2020. Primeiro dia da segunda semana de 2020. Esse dia já entrou para a história mundial, porque foi o dia que o presidente em exercício da maior potência mundial teve todas as suas contas das redes sociais banidas. Existem dois tipos de manifestação acerca disso que aconteceu com Donald Trump. Uma delas diz que a liberdade de expressão tem limite e que esse limite foi rompido pelo Donald Trump faz muito tempo. Como, por exemplo, disse o Henry Bugalho nesse tweet aqui que ele chegou de voadora. Igual o Bruce Lee. E a Ziza, por favor, Ziza, lê o tweet do Henry pra gente. Conta do Trump no Twitter suspensa permanentemente, só precisou que 5 pessoas morressem para isto. Esse tweet foi muito bom, porque até eu não tinha visto dessa maneira ali, porque a gente fica empolgado na hora que as coisas acontecem. Realmente, demorou muito pro Twitter fazer isso e precisou que pessoas perdessem a vida de maneira direta. Uma questão de ação e reação. O Trump incitou vamos chamar de manifestação ali no Capitólio, ou invasão, tentativa de golpe, escolha o nome que você quer dar. Ele estimulou aquelas pessoas que foram até o Capitólio, houve confronto ali com forças de segurança que trabalham no Capitólio e 5 pessoas perderam a vida.
depois que 5 pessoas perderam a vida, e o Donald Trump continuou estimulando essas pessoas. Tinha gente lá com camisa do campo de Auschwitz. Gente, aquele campo de concentração mais famoso, lá daquela bosta, daquela época lá, daquele Adolf, lá, não vou falar o nome dele aqui, nem coisa relacionada, porque senão o YouTube tesoura meu vídeo. Esse tipo de gente que o Donald Trump estimulou, que gerou mortes diretas, só assim as redes sociais tomaram uma atitude. E tem gente tratando essa atitude das redes sociais como se eles fossem, ai meu Deus, os bastiões da democracia estão nos defendendo contra a extrema-direita. Achou errado, otário? É óbvio que não, gente, é óbvio que não. A extrema-direita cresceu sob as asas e dando muito dinheiro para essas redes sociais. Tanto o Twitter, quanto o Facebook, quanto o Instagram. E vale ressaltar que só fizeram isso com o Donald Trump agora, só estão fazendo isso porque ele está na beiradinha do precipício. Vai perder todos os direitos políticos ali quando sai da presidência. Isso se não usarem a 25ª emenda contra ele. Isso se ele não for empichado agora no finalzinho. Porque é capaz dos republicanos, toparem um movimento desse para tentar se dissociar do Donald Trump. Donald Trump é que nem o Bolsonaro. Ele é um cara contaminado. Marcado para morrer de maneira não literal. Marcado para ser preso. Marcado para ser um pária na história. Essas pessoas elas estão no topo, mas a derrocada delas vai ser muito acelerada. E a gente está vendo isso com o Donald Trump. Agora que ele perdeu, ele tinha, eu acho que 80 milhões de seguidores no Twitter. Vou pesquisar, vou colocar aqui o print para vocês. É uma derrocada enorme, uma ótima derrocada, mas não coloca os donos ou as pessoas responsáveis pelas redes sociais numa posição de salvadores de nada. Porque, por exemplo, o Bolsonaro. Quantas pessoas já perderam a vida por causa do Twitter? Vamos falar só do Twitter do Bolsonaro. Estimulando o descumprimento de medidas sanitárias. Eu colocaria na conta do Bolsonaro, que é o presidente da República eleito, responsável pelas políticas públicas a nível federal, eu colocaria todos os 200 mil mortos na conta dele. Para mim tem que ser julgado nesses tribunais aí internacionais, como o Tribunal de Haia, por crime de genocídio. E tem legislação de crime de genocídio no Brasil também. O Bolsonaro devia ser implicado. E o Twitter, com relação a isso, não faz nada. A conta do Terça Livre, teoricamente, foi banida por decisão judicial. Os caras lá foram lá, fizeram outra conta e a conta continua vigente. Cadê o Twitter nessa hora? E tem vários outros políticos que deveriam ter a conta banida também. Alguns deles até citados pela direita como comparativo. Discordo do comparativo nesse momento. Porque não é assim. Se o fulano tem a conta, por que o Trump não pode ter? Se o Trump perdeu a conta, então vamos lá e vamos derrubar todos esses outros políticos aqui que usam as redes sociais deles para incitar a violência, para incitar o ódio, para incitar a divisão social, para tentar subverter a democracia. Mas eu duvido que eles tenham interesse nisso, porque a extrema-direita ascendeu nas redes sociais. Quem acompanha minhas lives sabe que eu falo bastante disso lá e evito trazer para o vídeo porque o assunto é muito longo. Mas isso vem desde 2013. Euromaidan, anexação da Crimeia. Antes disso, lá na Primavera Árabe, mas isso é assunto mais longo de discutir. E as redes sociais fizeram parte disso tudo. Aqueceram. E agora, não sei se estão mudando de políticas, não sei por que eles tiraram o Donald Trump. Eu não esperava essa decisão deles, mas tomaram. Tomara que isso se contamine, tomara que isso cresça e derrube vários outros. Tomara que derrube a conta do Alan dos Santos. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida na internet, vocês verão que a destruição que, por exemplo, a masturbação causa no intelecto. Né? A depravação sexual, ela mata neurônios. Alan dos Santos, que colocou a foto do Donald Trump no perfil. Aqui vocês podem ver. Está chorando a derrota do dono da sua colheira. E assim como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Eduardo Bolsonaro, todos eles estão reclamando, eles são o outro lado, eles estão reclamando dessa tal censura
do Twitter. Primeiro que existem regras para o uso dessas redes sociais, muita gente descumpre e não é punida. O Donald Trump descumpriu e foi punido. Não é a punição para o Donald Trump que está errada. É a falta de punição para o Eduardo Bolsonaro, para o Carlos Bolsonaro, para o Bolsonaro, para o Weintraub, tanto o Arthur Weintraub como o Abraham Weintraub, todos eles, ou conta do Olavo de Carvalho, conta fake aí do Bernardo Kister, todos eles deveriam ser banidos. Ai, você está ferindo a liberdade de expressão deles. Porra nenhuma! Isso é incitar o ódio, não é liberdade de expressão. A sua liberdade vai terminar onde começa a liberdade do outro. Então, você usando a sua, entre aspas, liberdade de expressão, porque isso não é liberdade de expressão, isso é incitação ao ódio que eles fazem. Incitando o ódio contra terceiros, você está ferindo a liberdade de terceiros. Como querem fazer os partidários do Donald Trump, como querem fazer os partidários do Bolsonaro, que ganharam na urna e estão governando. Governe, faça um bom governo e seja reeleito. São incapazes, porque os governantes que eles falam mal, por exemplo, como Donald Trump fala mal do Obama, Obama foi reeleito. Donald Trump não teve essa capacidade, foi derrotado de forma fragorosa, assim como o Bolsonaro sabe que vai ser derrotado de forma fragorosa, por isso tem medo das urnas em 2022 e fica falando que teve fraude, diz que tem prova e não tem prova, assim como o Donald Trump. E as pessoas que são contra a atitude do Twitter, pessoas como Alan dos Santos, Eduardo Bolsonaro, Rodrigo Constantino, e esse bando de bosta que fica aí pelo Twitter falando merda, faz esses posts aqui, essa vergonha que o Alan dos Santos passou. Tem informações, essas merdas que eles escrevem, tem informações quentes. Donald Trump deixou acontecer para obter provas. Porra nenhuma, em fevereiro, acho que foi em fevereiro, Bolsonaro disse que tinha prova que tinha ganhado no primeiro turno, isso antes da pandemia, quando ele estava lá nos Estados Unidos, inclusive. Cadê as provas? Cadê as provas? Cadê a quadrilha que colocou 39 quilos de farinha colombiana no avião do Bolsonaro? Eu quero saber. Bolsonaro que disse que só iam morrer 800 pessoas no tocante à questão da gripezinha. Vai tomar no cu. Caralho, o maluco é brabo. Bom, precisa existir um controle das mídias sociais? Eu acredito que sim. Olha, eu tô falando de censura, que nem na China. Não. Primeiro que eu não conheço bem como é que é esse sistema de controle / censura que a China faz nas redes sociais. Mas os Estados Unidos fizeram uma movimentação igualzinha com o TikTok e ninguém chamou os Estados Unidos de ditadura. Vocês veem como é que a percepção das coisas é diferente? Por isso que faz pouco tempo que eu mudei minha visão em relação à China. Eu tinha uma visão bem preconceituosa, dei um passo atrás, agora ainda não tenho opinião formada. Um controle social que nem na China? Não sei. Digo isso porque eu sei que essa pergunta surge. Quando eu falei sobre esse assunto numa live no canal do Guga Noblar, o Guga Noblar deu um duplo twist escarpado para trás. O Carlito Neto também, um grande abraço para os dois. Talvez porque eu não tenha conseguido me expressar direito. Sou a favor de um controle, de uma censura? Não, mas de um controle. Tem que haver uma responsabilização. As redes sociais deveriam ser responsabilizadas pelo que aconteceu pré-eleição de 2018, durante a eleição de 2014, pós-eleição de 2014. Vivemos uma sociedade lobotomizada por fake news. Tudo o que acontece, todas as narrativas, todas as pautas são transformadas em narrativas e subvertidas. Tudo. Cara, a notícia acontece, sai agora, porra, e são fake news muito elaboradas. Enfim, vocês conhecem isso, eu não preciso entrar nesse assunto aqui. É fake news sobre tudo. Sobre cloroquina, sobre ivermectina, sobre aquele remédio Anitta e sobre a vacina. E entra um ministro novo e tem fake news, sai um ministro e tem fake news. E tudo isso acontecendo pelas redes sociais. Então tem que existir um controle. Como deve ser feito, eu não sei, gente. Eu não sei como é que deve ser feito. Se eu tivesse todas as respostas, eu não estava aqui num canalzinho do YouTube falando para 40 mil pessoas. Eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Bom, meu vídeo está ficando muito longo. Se você chegou até aqui, comenta ali embaixo, fora Bolsonaro. Você já se inscreveu no meu canal? Fez o Bolsonaro chorar, né?
Então vai aí embaixo, ó, quer fazer parte da família Reflexo do Todo? Vai ali, vire membro do canal, faça parte dessa família para ajudar o canal a continuar existindo. Toda vez que alguém virar membro do meu canal, é isso aqui que acontece. Tá passando mal. Tá passando mal. Nas redes sociais eu sou @Reflexo do Todo. A trilha sonora desse vídeo aqui é um oferecimento da Indecente Records. Eu participo de um podcast chamado Twitchcast. Muito obrigado por acompanhar meu vídeo até o finalzinho. Quem fica até o finalzinho vai comentar o que é ali embaixo hoje. Passa nada. Tamo junto.